Olá, caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar sobre bioterrorismo. Recentemente, teve um caso de desvio de vírus de um laboratório de alta segurança, nível 3, da Unicamp. E isso tem que ser analisado com o devido cuidado. E deve ser punido rigorosamente. Não porque seja potencialmente danoso, assim, é porque é muito perigoso, certo? Então tem que se dar uma mensagem para todos, sejam pessoas que desviaram os agentes patogênicos, pessoas que facilitaram, pessoas que não tomaram o devido cuidado com o patógeno que estava sob seus cuidados. Então, todo mundo deve ser penalizado nesse momento. Dirá você, mas pô, ela só roubou um vírusinho medíocre, né? O problema não é esse. O problema é que tem que se dar o exemplo para que ninguém ache que isso é coisa que se pode fazer sem a devida punição. Tá certo? Porque isso realmente pode ser classificado como bioterrorismo. E qualquer tipo de terrorismo não é coisa que deva ser estimulada ou negligenciada, né? Tá certo? Então, essa história de deixar os vírus soltos, sem estar muito bem guardado, e não é uma boa política, tá certo? As pessoas que são donas desses vírus, responsáveis por ela, têm que ser responsabilizadas, tá certo? Por quê? Para que ninguém se comporte de maneira desleixada.
Ah, porque essas coisas podem ter ah, resultados catastróficos, né? Haja visto a epidemia de Covid, que foi justamente ah, liberada de um laboratório em Wuhan, né? E era um laboratório de nível de segurança 2 só. Aqui no Brasil nós estamos liberando de segurança nível 3, ridículo. Inclusive, quando tem pedido de criar laboratório de segurança mais elevado no Brasil, a gente tem que falar, não, não pode. O brasileiro é muito irresponsável. Não pode deixar ele fazer isso, não. Tá certo? Pelo menos os pesquisadores dessa área biológica. Talvez para cuidar desse laboratório tem que botar alguém de uma área um pouco mais séria, pô. Ai, ai. Parece que biólogos não são muito confiáveis, não. Não que nem médicos, né? Advogados também não são confiáveis. Não sei não, quem que podia ser? Engenheiros, talvez. Físicos tendem a ser um pouquinho melhor, certo? E deveria ser uma abordagem como se fosse militar, né? Mas os militares do Brasil também são irresponsáveis, né? Então não podia ser militar brasileiro, não. Complicado, certo? Muito complicado. Engraçado, né? Quando eu estava lá na física da USP, nós tínhamos um reator nuclear de piscina, tinha lá a radiação de Cherenkov, tinha ah, muitos experimentos interessantes que a gente fazia, né? E nunca soube que se teve nenhum problema lá. Nunca teve problema. Já com os biólogos a coisa aparecem alguns problemas. Por exemplo, no Instituto Butantan parece que apareceram alguns problemas em algumas épocas. Então, biólogos não é lá muito confiável. Físicos parece que são mais confiáveis, tá certo? Inclusive, quando os físicos fazem alguma coisa errada, ou, ou dão alguma coisa dá errado, eles são conscientes o suficiente para tentar restringir isso a ele só,
os efeitos daninhos, tá certo? Então, os acidentes nucleares que houveram manipulando material fissionável, foram feitos por físicos, né? Mas eles morreram sozinhos, não deixaram ninguém mais morrer junto com eles. São responsáveis nesse aspecto. Bem, mas então, bioterrorismo é muito perigoso. É mais perigoso do que terrorismo nuclear, tá certo? Por quê? Porque terrorismo nuclear se contamina só um determinado ponto, onde você explodiu o artefato, alguma coisa assim. Agora, com bioterrorismo, não. O danado do vírus pode se espalhar pelo mundo todo, né? Como aconteceu com a Covid. Aliás, é recorrente esse problema de vírus, né? Por exemplo, a gripe espanhola. Dizem que era gripe espanhola. Não, não era espanhola, não. Era uma gripe americana, né? Essa gripe americana, parece que no estado do Missouri, em que apareceu, aí pegou principalmente nos militares, que foram enviados para a Primeira Guerra Mundial, aí contaminaram a Europa, e todo mundo quietinho, falou, não, ninguém vai... A única que botou a boca no trombone foi a Espanha, que ela não estava participando da guerra, né? Ela estava como se fosse neutra. E apareceu essa gripe lá, aí ela falou, pô, que é isso? E ela botou a boca no trombone. Então, e morreu muita gente, né? Aí se espalhou pelo mundo todo, a gripe espanhola. E que podia ter sido ficar lá na fazendinha, lá no Missouri. Não precisava ter saído de lá, né? Mas foi espalhado pelo mundo todo. Que nem a gripe da Covid. Era uma pesquisa paga para o governo americano para um laboratório chinês fazer, e ele deixa escapar esse vírus. Ai, ai, só dá muita gente irresponsável, não? É muita coisa errada, muita coisa errada. Bem, então, por favor, esse assunto de roubo de vírus e usar em alimento e outras coisas, tem que ser punido rigorosamente. Esse caso tem que ser feito um estardalhaço, né? Até o juiz que liberou, não, tem que ficar lá na cadeia lá por muito, não muito tempo, um tempo. Divulgar bastante, olha, não façam isso.
Não chegar e liberar as coisas, não. Porque simplesmente os coleguinhas todos vão achar, não, tudo bem. Ah, mas brincar com um vírusinho ali, aqui e acolá, não é problema não. Ai, ai. E, e o problema é que só com um pouquinho de coisas assim, você tem um efeito enorme. Por exemplo, eu tinha alguns alunos meus em Cambridge, nos Estados Unidos, dava aula no mestrado em Systems Management para ele. Ah, aí eles me contaram lá que como é que se lida com. Se vê uma luz forte distante, pega, se cobre logo com um encerado, alguma coisa assim, porque é bomba atômica e ela vem com a. E você tem que deitar no chão, porque o, a onda de choque vem, derruba tudo, aí vem os resíduos radioativos caem em cima. Então, depois que acalmar, aí você saia debaixo dessa lona, né? Não toque na parte de cima, tá certo? Para não se contaminar com os resíduos. E pronto, ele vai embora. Então dá para sobreviver à explosão nuclear. Aí também me disseram, esses meus alunos, ah, você quer tomar uma cidade? Moleza. Pega um vidrinho assim de LSD, derrame no tratamento de água da cidade. Aí, com 3 pessoas, você toma uma cidade. 3 pessoas. Fica todo mundo numa boa, só de beber água com LSD. Aí você pode tomar a cidade todinha com 3 pessoas. Ai, ai. Então, não pode se deixar essas coisas muito simples, não. E tem que ser repudiadas, tem que ser controladas para que não aconteçam e que não tenha estímulos para se fazer, tá certo? Então, tem que sancionar quem é dono das amostras que foram roubadas, né? Porque elas deviam estar mais bem guardadas debaixo de chave, né? Segundo, os que pegaram, os que facilitaram pegar, os que usaram isso, que seja lá para que for, e assim por diante. E os que aplicaram isso. Não pode se deixar isso acontecer com nada. Pelo menos tem que fazer um estardalhaço para que a mídia diga: não, realmente, não pode fazer isso. Mesmo que você depois manere, dê um tapinha só na mão dos envolvidos mais tarde e fala: não, não faz mais isso. Mas diga que vocês foram realmente punidos. Porque essas coisas é para desestimular que outros façam também. Entendido? Então, por isso que a, a justiça não pode brincar de dizer, não, é um vírusinho só, não tem problema.
Não, tem que fazer um estardalhaço, divulgação, dizer que vai matar, esfolar, enforcar, mesmo que não faça nada depois. Mas tem que ser dito que vai se punir exemplarmente. Eu, por exemplo, diria que, olha, esse tipo de comportamento, tu vai ganhar passagem só de ida para St. Andrews Air Force Base, no Polo Sul, para trabalhos forçados lá. Tá certo? Se você gostar de frio, beleza. Temperatura até menos 97 graus, ótimo. Mas tu vai ter que ir para lá. E enquanto você não provar que voltou a ser uma boa pessoa, você não vai sair de lá. Ah, dirá você, e por que não manda para Guantánamo, né? Que é a base naval americana lá em Cuba? É porque não funciona. Chegamos à conclusão que Guantánamo parece como se fosse uma colônia de férias. O pessoal do Talibã foi preso, ficou preso lá 10 anos. Aí depois de 10 anos, os americanos acharam, acho que eles agora vão ser comportados, né? Mas como a vida em Guantánamo é como se fosse uma colônia de férias, né? É quentinho, gostoso, boa comida, sem trabalho. Na hora que eles liberaram esses dirigentes talibã, eles voltaram lá para o Afeganistão, tomaram o poder, chutaram os americanos para fora. Só que de maneira mais instruída. Eles sabiam o que fazer, porque passaram 10 anos estudando como é que iam fazer isso. Ou seja, não funciona. Guantánamo não funciona. Tem que mandar agora para St. Andrews Air Force Base, no Polo Sul. E só com passagem de ida. Se quiser fugir de lá, pode, tranquilo. Ninguém vai proibir você de fugir de St. Andrews Air Force Base. Não. É só atravessar 3.000 quilômetros no gelo, chegar à beira-mar, aí depois nadar mais 1.500 quilômetros no mar gelado, aí você chega no sul da América do Sul. Ou seja, ninguém vai fugir, não. Então tem que ser assim as coisas, tem que ser com as sanções pesadas para desestimular que alguém comece a pensar em fazer isso corriqueiramente. Tá certo? Então, vamos, por favor, parar de achar que terrorismo e bioterrorismo não é nada grave. Não, não pode brincar com isso, não. Tem que ser reprimido, divulgado que for lá e prender, esfolar, né? Porque senão todo mundo vai querer fazer. É como se fosse para ganhar algum dinheirinho extra sem ter muita responsabilidade, né? Não pode. Então, todo mundo deve ser responsabilizado. Os que são donos da amostra, os que roubaram a amostra, os que usaram a amostra, e todos têm que ser sancionados exemplarmente, pelo menos em termos de divulgação.
Eu tenho que fazer um estardalhaço, dizer que vai esfolar e pronto. Mesmo que na vida real você não faça tanto assim, tá certo? Mas tem que ter um estardalhaço dizendo que isso é muito ruim para a humanidade. Como é? É, de fato, muito ruim. Nós não precisamos mais controlar o aumento da população desse jeito, não. Tá certo? Ah, bem, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei, dê as suas críticas e sugestões, comentários. Ah, compartilhe isso com todos que você quiser. E inscrevam-se no meu canal. E agradeço tremendamente pela atenção de vocês. Obrigado.